Olá, meu irmão, graça e paz de Deus em tua vida. Tudo bem com você? Juntos neste programa, queremos meditar com você sobre o poder da oração. A oração perseverante conquista o impossível. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, lá de Minas Gerais. É uma alegria muito grande podermos estarmos juntos neste programa, meditando sobre o poder da oração. Já que vamos falar da oração, eu já quero começar este programa de uma forma diferente. Você já falou com Deus? Já parou para fazer a sua oração? Que você faça o exercício do silêncio neste dia, neste momento. Em um instantezinho, faça a sua oração. Se conecte com Deus da sua forma. Eleve o seu pensamento, o seu coração, numa oração, num pensamento. Enfim, que você hoje se conecte com Deus nesse momento. E tome a sua palavra comigo, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos 10 e versículo 19. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 10 e versículo 19. Eu vou ler. O Senhor se apresentou e o chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, Senhor, pois o teu servo escuta. Versículo 19. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Nenhuma de suas palavras deixou de cumprir-se. E todo Israel, de Dan até Bersabeia, soube que Samuel era o profeta credenciado diante do Senhor. O Senhor continuou manifestando-se em Silo, onde se havia revelado a Samuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos meditar neste programa o poder da oração. A oração que conquista o impossível. Eu sei que muitas vezes a gente reza, a gente ora, a gente jejua, a gente chora. E o sentimento que nós temos é que Deus se esqueceu de nós. Quem nunca pensou, Deus se esqueceu de mim? Deus não ouve as minhas orações? Que atire a primeira pedra. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas adversidades, é comum que pensemos assim. Pois, afinal de contas, existem promessas da parte de Deus para você. Assim como existe para mim também, eu tenho certeza que talvez foram feitas há anos, há meses, e a gente, com o tempo, a gente vai perdendo a fé, a esperança. A nossa fé vai ficando pequena e a gente passa a pensar, até mesmo a duvidar da fé, dizendo de que vale rezar. Mas o que nós queremos com este programa, a missão da obra Evangelizar, é fazer com que você não desista da sua oração. Nós queremos dizer, estamos juntos com você. Nós oramos e clamamos por você, porque juntos, a minha oração com a sua, juntamente com toda a obra Evangelizar, nós formamos uma grande cadeia de intercessão e de evangelização. Juntos evangelizamos mais, juntos movemos o céu a nosso favor e nenhuma oração ficará sem resposta diante de Deus e no céu. Samuel, o menino dessa palavra que nós acabamos de ler, um profeta, um escolhido por Deus, um eleito. Mais tarde, Samuel se tornaria uma das maiores autoridades da época. Isso mesmo, Samuel viria mais tarde a representar o poder legislativo, executivo, o judiciário e religioso da época. Era como se Samuel fosse presidente, prefeito, vereador, bispo, padre, tudo ao mesmo tempo. Samuel se tornaria a maior autoridade da época. Foi sob o comando de Samuel que governaria as 12 tribos de Israel. Mais de 2,5 milhões de pessoas estavam sob a autoridade de Samuel. Samuel foi levantado numa época de transição, onde o povo Israel até então era governado por juízes. E a partir de Samuel, então o povo quer ser governado por reis. Foi então o profeta Samuel quem unge o primeiro rei da história, Saul. Foi Samuel quem ungiu Saul para ser rei. Anos mais tarde depois, quando Saul passa a não ouvir mais a Deus, o profeta Samuel então foi quem vai até a casa de Davi.
E entre os irmãos escolhe Davi para ser rei e unge Davi, o homem segundo o coração de Deus, para ser rei. Samuel, um menino que tinha intimidade com Deus. Samuel, um profeta, um sacerdote, um escolhido por Deus para ser autoridade máxima na época. Porém, a história de Samuel não começa de uma maneira tão simples e tão fácil assim. Você precisa entender, muitas vezes, mesmo nós sermos escolhidos, mesmo a gente sendo eleitos pelo Senhor, isso não nos reserva de passarmos por adversidades. Todos nós, rezando ou não, caminhando ou não, nós passaremos por situações talvez delicadas na nossa vida, mas a diferença está quando você caminha com Deus, quando você é um eleito do Senhor. Por mais que você passe por dificuldade, por adversidades, você sabe que a vitória vai chegar, porque ai daquele que toca no ungido e no escolhido do Senhor. E eu estou falando neste programa para pessoas eleitas e escolhidas pelo Senhor. Você é eleito, você é escolhido por Deus. Então, se orgulhe da sua história. Mesmo passando por dificuldades e por adversidades, nós venceremos em nome de Jesus. A história de Samuel começa muito tempo antes. Samuel é filho de Eucana e Ana. Eucana é o pai de Samuel. Ana é a mãe de Samuel. Ana era estéril. Eucana, então, tinha duas esposas, Fenena e Ana. Eucana tinha filhos com ela. Ana era estéril, não podia dar filhos para Eucana. Mas Eucana era um homem temente a Deus. E a palavra vai dizer, então, que uma vez por ano, Eucana subia ao templo para ali fazer as suas ofertas ao Senhor. E Eucana, sendo temente a Deus, então ele pegava parte dos frutos ali, dos seus rebanhos, das suas plantações, dava uma parte para que Fenena fizesse oferta ao Senhor. E dava uma parte menor para que Ana levasse a sua oferta ao Senhor. E Ana, como era estéril, Fenena humilhava ela. Fenena dizia, você é estéril. E esterilidade naquela época significa ser esquecida por Deus. Então Fenena, ela humilhava, ela espezinhava Ana, dizendo, eu dei filhos para o nosso esposo e você é infértil, você foi esquecida por Deus. Ana, então, chorando amargamente, ela subia também todo ano ao templo. Ali ela rasgava a sua alma, ali então ela fazia suas oferendas ao Senhor. E a oração dessa mulher era apenas uma: Senhor, eu quero um filho. Entenda, essa mulher, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo considerada estéril, ela diante de Deus, a sua oração era uma oração de impossível e ela dizia, Senhor, eu quero um filho. E assim o tempo foi passando, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E essa mulher, todo ano, uma vez por ano, ela subia ao templo diante do altar do Senhor, fazia suas ofertas e a sua oração era apenas uma: Senhor, eu quero um filho. 15 anos passam, 20 anos passam, essa mulher sendo humilhada, essa mulher sendo rejeitada por Fenena, a outra esposa de Eucana. Ana ali chorava amargamente, derramava sua alma, mesmo sabendo da sua esterilidade, mas ela tinha uma fé constante, capaz de mover o céu. Esta fé que eu e você precisamos ter, mesmo que a medicina diz que a sua doença é incurável, mesmo que todo mundo está dizendo desiste desse casamento, mesmo que todo mundo está dizendo desiste desse filho, para Deus e por Deus eu digo para você, não desista. Para Deus não existe impossível, para Deus tudo aquilo que é impossível para mim e para você, para Ele é possível. E pela fé, pela oração, nós alcançaremos impossível. Não desista da sua casa, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. A última palavra na sua vida é de Deus, e a última palavra da sua vida de Deus é milagre, é impossível. Ele pode e Ele vai fazer. 24 anos se passam. Fenena, então, a mulher de Eucana, mais uma vez é chegada a hora de subir ao templo. Fenena, então, chega e humilha Ana, mais uma vez. 24 anos se passou, e porque você fica rezando tanto a este Deus, Ele já esqueceu de você, você é estéril. Eu sou fértil, eu dou filhos para o nosso marido. A palavra vai dizer que Ana entrou em jejum.
não falou nada. Eucana, então, o esposo, chega em Ana e fala: por que choras? Não vai comer? Por acaso não vale mais eu do que um filho? E a Bíblia diz que Ana não falou nada. Entenda, muitas vezes nós precisamos querer parar de estampar a nossa vida em outdoors, em redes sociais, para quem não vai nos ajudar. Nós precisamos aprender a conversar com quem pode nos ajudar. E se tem alguém que pode nos ajudar, se existe alguém que nos entenda, é Deus. Então, muito mais do que você ficar pedindo socorro e pedindo lamúrias e se lamuriando, peça auxílio para quem pode te ajudar. E quem pode te ajudar é Deus. Ana não responde nada aos insultos de Fenena. Ana não responde nada para Eucana. A Bíblia diz que ela se silencia, jejua e vai à porta do templo. E ali na porta do templo ela chora amargamente, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ana ali na porta do templo, ela rasga sua alma diante de Deus, a ponto de Eli, o sacerdote Eli, lá da sua casa. Eli morava numa casa que tinha visão da porta do templo. E a Bíblia diz que Eli sentado, ele vê aquela mulher lá. E ele pensa, ela está bêbada, porque ela chora amargamente, ela rasga sua alma. Eli pensa que Ana está bêbada. Mas Ana está chorando a sua alma, derramando a sua alma diante de Deus. E a palavra vai dizer que 1 ano aquela mulher pediu, eu tenho um filho. 10 anos ela pedia, eu tenho um filho. Mas nesse ano, Ana muda a sua oração. Ana, em 24 anos ela pedia, eu quero um filho. Em 24 anos ela queria um filho. E ela nesse dia, ela resolve surpreender a Deus. Ela muda a sua oração. Ela fala, Senhor Deus dos exércitos, Tu podes tudo. Nada para Ti é impossível e nada é escondido dos Teus olhos. Se o Senhor me conceder um filho, eu darei de volta ao Senhor. Veja a oração dessa mulher. 24 anos, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. 24 anos se passou, ela fala, se o Senhor me der um filho, eu darei de volta ao Senhor. E a palavra vai dizer então, que o sacerdote Eli, ele desce, lá da sua casa, vai até onde estava Ana. Ana estava chorosa ali. E Eli chega perto dela e diz, até quando vai durar a sua bebedeira? Porque ele achava que ela estava bêbada. E Ana diz, Senhor, eu não estou bêbada, meu Senhor. Eu estou apenas derramando a minha alma diante de Deus. E o sacerdote Eli diz para Ana, que o Deus dos exércitos ouça a sua oração e te conceda o que pedistes com tamanha fé. Santo Agostinho vai dizer que a oração é a força do ser humano e a fraqueza de Deus. Santo Agostinho, doutor da igreja, afirma que se Deus tem uma fraqueza, é a minha oração e a sua oração. Quando a gente reza, quando a gente ora, a gente rasga o coração de Deus e Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Eu imagino aquele momento onde Ana resolveu surpreender a Deus com a sua oração. Durante 24 anos a oração era, eu quero um filho. Mas nesse dia essa mulher resolveu mudar a sua oração dizendo, se o Senhor me der, eu vou dar de volta para o Senhor. E eu imagino Deus naquela hora parando e Ele se inclinando para ouvir o que essa mulher está me dizendo. E Deus fala então, já que você vai me dar de volta, eu vou te conceder o seu milagre. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Ana se levanta, volta para a sua casa, se deita com seu esposo e fica grávida do menino Samuel. Samuel significa pedido a Deus. Entenda, 24 anos essa mulher rezava e ela alcançou o seu milagre. Eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que estão esperando o seu milagre há tanto tempo. Eu, Eduardo, tenho coisas na minha vida que Deus me prometeu há tanto tempo atrás. Ainda não se realizou. Quando vai se realizar, eu não sei. Eu gostaria muito de poder ter uma data para te dizer, mas eu não tenho. Mas o que eu posso te garantir é,
quando a gente caminha com Deus, quando a gente pede com fé, a nossa oração alcança impossível. O que eu quero dizer para você é, independente do quanto tempo passe, surpreenda a Deus hoje com a sua oração. Faça um propósito com Deus de caminhar. Não desista do que você tem pedido. Não desista, não desista. Por mais que muitas vezes as pessoas vão dizer, desista, não tem jeito. Eu quero dizer para você, não desista do que você tem orado. Lembra do que você tem rezado todo dia. Lembra do que você tem pedido para Deus há tanto tempo atrás. Nenhuma semente lançada na terra, ela será esquecida. O agricultor é assim, ele semeia a semente, ele não sabe onde ele lançou a semente, ele não sabe onde ele plantou. Nenhum agricultor pode lembrar de todas as sementes que ele plantou. Assim como nós muitas vezes também não nos lembraremos de todas as orações que fizemos. Mas nenhuma semente fica sem germinar, porque a nossa missão é plantar. E a missão de Deus é fazer frutificar, germinar e dar frutos. Entenda, a minha missão e a sua é plantar boas sementes, plantarmos sementes com fé, plantarmos sementes com oração, plantarmos sementes de impossível, e a missão de Deus é fazer frutificar e germinar, e Ele vai fazer. Se eu e você plantarmos sementes boas, essa semente no tempo certo vai frutificar, e vai frutificar em abundância. Creia, não desista do que você tem lançado na terra. A semente germina longe dos nossos olhos, mesmo sem ver, a semente vai germinando, vai plantando. Se for necessário, regue com lágrimas, mas que as suas lágrimas sejam aquilo que vai alcançar o seu impossível. Vai regando, vai rezando, vai doendo, mas vai caminhando, vai chorando, mas vai rezando. Não desista do que você tem orado. A oração perseverante alcança o impossível. Creia, Deus vai mover o céu ao seu favor. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua oração. Nós, enquanto obra evangelizar, nos unimos a você pelo seu pedido, nós nos unimos a você em intercessão e oração, e eu creio que juntos moveremos o céu a nosso favor. Ana tem o menino Samuel, o tempo passa, 4 anos. Ana então chega a hora de cumprir aquilo que ela prometeu a Deus, de entregar Samuel para o Senhor. O menino Samuel tem 4 anos de idade. Ana sobe ao templo, como todo ano ela fazia. Ao chegar diante do templo, então, ela faz a sua oração e vai até a casa do sacerdote Eli. Quando chega lá, ela bate na porta do sacerdote Eli, os filhos de Eli atendem e Ana fala, eu preciso falar com o sacerdote. E os filhos falam, não, o pai está ocupado. Mas Ana fala, eu tenho que entregar este menino ao sacerdote. E os filhos então se assustam e falam, opa, tem uma coisa acontecendo diferente aqui. E então eles vão lá dentro chamar Eli, o pai, e diz, pai, tem uma mulher aqui querendo fazer uma oferenda. E o pai fala, pega a oferenda dela. Mas os filhos então respondem, mas a oferenda dessa mulher é um pouco diferente, pai. Ela está aqui para entregar o seu filho. E então Eli desce apressadamente até a porta da sua casa e fala, o que você queres de mim? E Ana, olhando para Eli, diz, eu sou aquela mulher, meu senhor. Há 4 anos atrás, o senhor achou que estava embriagada. Mas hoje eu estou aqui para entregar o fruto da minha oração. Eu não estava embriagada. Eu estava apenas fazendo a minha oração. E o fruto da minha oração é esse menino. E hoje eu estou aqui para cumprir a minha promessa que eu fiz para Deus, de deixá-lo ao serviço do templo. E a palavra diz então que daquele momento em diante, o menino Samuel começou a servir no templo do Senhor, juntamente com o sacerdote Eli. Entenda, quando eu e você fazemos uma promessa com Deus, quando eu e você fazemos uma aliança com Deus, Deus responde aquilo que nós temos feito. Porém, cabe a nós também cumprirmos exatamente aquilo que nós acordamos com Deus. Faça uma aliança com Deus, faça um projeto com Deus, faça um propósito de caminhar, de ser firme, de ser fiel, vida de oração, constância. Eu não sei como é que anda a sua vida de oração, mas que você crie essa intimidade com Deus. Muitas pessoas às vezes me perguntam, através das minhas redes sociais, muitas pessoas a gente orienta, Eduardo, como é que eu faço para ter uma vida de oração maior?
Entenda, muitas vezes a gente acha que vida de oração é a gente parar diante do Santíssimo, diante do Sacrário, e ali a gente ficar o dia inteiro adorando. Ótimo! Se você pode fazer isso, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas se você é, assim como eu, que é pai, que é esposo, que é missionário, que tem conta para pagar, que tem escritório para trabalhar, que tem que administrar contas, tem que pagar boleto, tem que ir em banco, tem que levar filho na escola, buscar filho na escola, ajudar a esposa na tarefa de casa. Se você, assim como eu, tem uma vida também tão agitada e corrida, o que eu recomendo é, faça do seu cotidiano uma intensa oração. Como, Eduardo? Simples. Está indo para o seu trabalho, em vez de você ficar escutando qualquer tipo de música, põe uma música cristã que vai te levar a conversar com Deus. Eu, Eduardo, faço muito isso no meu carro, sempre quando eu sento, coloco uma música de Deus. Por quê? Ali, enquanto eu vou dirigindo, eu já vou cantando, já vou louvando, já vou adorando. Quantas vezes eu chorei sozinho dentro do meu carro, dirigindo, escutando música. Mas isso está me conectando com Deus. Eu vou para a academia, quando eu estou malhando, eu coloco o meu fone de ouvido, estou escutando uma música de Deus. Então eu vou almoçar, eu faço a minha oração agradecendo o meu alimento. Eu vou então entrar para o meu trabalho, ali eu consagro o meu dia de trabalho a Deus. Você está me entendendo? Eu estou te dando exemplos simples e cotidianos da nossa vida. Eduardo, eu entendo um Deus muito simples e aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida. Lógico, eu entendo que a gente precisa sim parar para fazermos adoração. Nós precisamos sim pararmos para ir à Santa Missa. Nós precisamos sim pararmos e termos momento de intimidade. Mas muitas vezes o que move o céu é o nosso cotidiano. É nas coisas simples do nosso dia a dia que Deus vai agindo. É sendo pai, sendo mãe, sendo jovem, sendo empresário, sendo aquilo que você faz. É no seu dia a dia que você vai tendo uma vida de oração com Deus. No cotidiano da vida. Levantou, Senhor, obrigado por este dia, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado por me ter um trabalho. Ah, mas não é o trabalho que eu queria. Agradeça. Ah, Senhor, obrigado pelo meu carro, mas não é o carro que eu queria. Mas agradeça. Ah, Senhor, obrigado pela minha família. Eu sei, minha família não é perfeita. Nós não temos família de propaganda de margarina. Mas agradeça a sua família que Deus te deu, porque ela é a bênção, ela é o local da sua bênção e da sua graça. Então, ou seja, tenha uma vida de oração constante com Deus. E assim, nós alcançaremos o impossível. Ana rezou 24 anos e alcançou o seu milagre. Aquela que era considerada estéril, alcançou o milagre. Deu como presente para Deus Samuel, o profeta que se tornaria maior autoridade anos depois. E detalhe, Ana não deu à luz apenas Samuel. Depois de Samuel, Ana teve ainda mais 5 filhos. Entenda, quando você se dobra diante de Deus em oração, Deus não só atende aquilo que você está pedindo, mas como Ele é capaz de dar muito mais do que aquilo que eu e você pensamos, vai dizer a palavra. Tudo aquilo que nós pensarmos no nosso coração, Deus é suficientemente capaz de fazer muito mais do que pedimos. Creia, Deus não se esqueceu de você. Ora, jejua, paga o preço do seu milagre. Aquilo que para você parece impossível, para Deus é matéria-prima para a manifestação da glória de Deus. Não desista do que você tem rezado. Juntos evangelizamos mais, juntos rezamos mais, juntos oramos mais e juntos alcançaremos e tocaremos o céu. Que Deus te abençoe. Não desista do que você tem rezado. Vamos juntos, caminhando, crescendo e avançando em graça, sabedoria, estatura e intimidade com Deus. E até um próximo programa. Com fé, venceremos. Deus te abençoe.